Svetlana foi a única filha de Joseph Stalin, que governou a União Soviética de meados dos anos de 1920 até a sua morte em 1953. Stalin também teve 2 filhos homens, mas Svetlana era a preferida do pai. A vida da menina oscilou entre a obediência e a rebeldia, o que a obrigou a enfrentar várias dificuldades. Destacou-se por desertar e sofreu muitas críticas por supostamente violar a memória do pai. De acordo com Sullivan, que pesquisou sobre a vida de Svetlana durante 4 anos em vários países, entrevistou dezenas de familiares, amigos e conhecidos, a filha de Stalin era, apesar de tudo, uma lutadora. Era uma mulher com imaginação, apaixonada pela escrita, frustrada e prisioneira da proteção que era dada ao nome de seu pai. Mas nunca deixou de se rebelar contra isso. Sua determinação era impressionante, contou Sullivan à BBC. Svetlana nasceu em 26 de fevereiro de 1926. Foi a filha caçula de Stalin, que herdou o cabelo ruivo e os olhos azuis de sua avó materna, Olga. Era considerada a princesa do Kremlin, apesar de dizer que sua vida ali foi bastante modesta. Demonstrações de afeto eram raras na família, e a felicidade não reinava naquela casa. Mas Stalin tinha um afeto especial por sua filha, a quem chamava de Pequeno Pardal ou Pequena Mariposa. A única pessoa que conseguia amolecer Stalin era Svetlana, contou uma amiga. A menina tinha apenas 6 anos e meio quando sua mãe se suicidou. Já adulta, ela chegou à conclusão de que o suicídio derivou da sensação da mãe de não ter como escapar da crueldade do pai. Stalin pareceu ter entendido o impacto psicológico sofrido por sua filha depois da morte da mãe. Além de chamá-la com apelidos no diminutivo, o que ele entendia ser um sinal de afeto, Stalin criou um jogo entre eles, que perdurou até que Svetlana chegasse aos 16 anos de idade. Quando ela pedia algo ao pai, ele respondia: "Por que você está pedindo? Dê uma ordem e eu farei imediatamente." Ela estava no comando e ele era seu secretário. Os anos escolares de Svetlana coincidiram com o período do culto à personalidade de Stalin na União Soviética. Sua imagem estava por toda parte. Lenin era nosso líder e Marx e Engels nossos apóstolos. Stalin, por sua vez, sempre tinha razão em tudo, sem exceção. Stalin tinha orgulho de sua filha quando pequena. Ela havia se tornado uma guerreira do comunismo. Porém, a ingenuidade duraria pouco. Aos 16 anos, ela descobriu como se deu a morte de sua mãe. Isso a fez criar um asco profundo por seu pai, a quem reverenciava até então. Mas apesar da rejeição ao pai, ela sempre acreditou que de alguma forma ele a amava. Já adulta, ela refletiu que o comunismo soviético exigia a censura de qualquer pensamento privado por meio da hipnose de massas. Ela chamava a ideologia de seu pai de mentalidade dos escravos. Quase na mesma época, Svetlana se apaixonou por Alexei Kapler, um escritor judeu muito popular à época e bem mais velho que ela. Pouco tempo depois, ele acabou sendo preso. Foi nesse momento que ela entendeu que só seu pai poderia ter feito isso e começou a se dar conta de quem era Stalin. Esses acontecimentos estouraram a bolha das ilusões da filha de Stalin. "Meus olhos se abriram e eu não pude voltar à cegueira", escreveu Svetlana em 1981. Depois de deixar o Kremlin, Svetlana começou a ter alguma independência. Enquanto estudava história na Universidade de Moscou, ela conheceu Grigori Mozorov, com quem se casou. Aos 19 anos, ela teve um filho chamado Joseph. Segundo os familiares, Svetlana não era uma mãe carinhosa. Os parentes também costumavam dizer que ela nunca aprendeu o que era ser uma mãe. Os dois se separaram em 1947. Esse seria o primeiro de 4 divórcios e de diversos relacionamentos amorosos em sua vida. Depois do divórcio, Svetlana voltou a viver sob as asas de seu pai, apesar de não se relacionarem muito e não se encontrarem quase nunca. Na verdade, Stalin só conheceu o neto quando ele já tinha 4 anos de idade. Em 1949, Stalin pediu a ela que se casasse com Yuri Zhdanov, filho de um colaborador muito próximo do líder soviético. Cansada de resistir aos pedidos, ela aceitou. Um ano depois, nasceu a segunda filha, Katia, mas o casamento durou pouco mais que isso. Quando Stalin morreu em março de 1953,
Svetlana sentiu uma mistura contraditória de dor e alívio, chorando em frente aos servidores de seu pai. Eles sabiam que eu fui uma filha má e que meu pai foi um mau pai. Mas ele me amou de todas as formas, do mesmo jeito que eu o amei, escreveu Svetlana. A solução para manter-se junto de seus filhos e ficar a salvo do regime soviético foi rejeitar a política e passar a viver no anonimato. O governo soviético a proibiu de falar em público sobre seu pai. Tudo que se relacionava a Stalin era propriedade do Estado, inclusive Svetlana. Em setembro de 1957, ela decidiu adotar o nome da mãe, Alliluyeva, dizendo que o som metálico de Stalin a entristecia. Apesar do anonimato, a vida amorosa de Svetlana continuava agitada. Ela viu o casamento como uma espécie de escape de sua vida anterior. Depois da morte do pai, ela começou a escrever suas memórias, que mais tarde mandaria para fora do país como forma de protegê-las do Estado soviético. Em 1963, ela conheceu um político indiano chamado Brajesh Singh em Moscou. Mais uma vez se apegou à ideia do casamento, mas o governo não permitiu que registrasse a união. Singh morreria no mesmo ano. Svetlana então recebeu uma permissão para levar as cinzas de seu falecido amante à Índia. Ela veria seus filhos pela última vez em 1966. Joseph tinha então 18 anos e Katia 16. Uma vez na Índia, Svetlana acabou se apaixonando pelo país. O filho de Singh, que então trabalhava na cidade americana de Seattle, sugeriu a ela que viajasse para os Estados Unidos com a finalidade de obter a cidadania americana e poder assim voltar à Índia mais tarde. Silenciosamente, Svetlana começou a sonhar com essa possibilidade. Em um impulso, ela entrou na embaixada americana em Nova Delhi e anunciou que tinha a intenção de desertar da União Soviética. Isso ocorreu no dia 6 de março de 1967. Mas o momento da chegada de Svetlana não poderia ser pior. Em outros períodos da Guerra Fria, ela poderia ter se tornado uma ferramenta de propaganda valiosa para os Estados Unidos. Mas em 1967, os dois países estavam num momento de distensão. Negociavam até a construção de embaixadas. Um oficial da CIA, a agência de inteligência dos Estados Unidos, foi encarregado de levar Svetlana aos Estados Unidos. A sua deserção foi notícia em todo o mundo. Se Stalin estivesse vivo, teria sido executado como castigo, mas naquele momento ele já estava morto há 14 anos. Svetlana chegou aos Estados Unidos no dia 21 de abril de 1967 e se tornou escritora. Em pouco tempo, os ganhos com a publicação de seu primeiro livro, 20 Cartas, a tornaram milionária. Ela doou grande parte de sua fortuna a organizações de caridade, inclusive um hospital na Índia com o nome de Singh. Enriquecer foi talvez o pior destino para ela, analisa Sullivan, pois várias pessoas se aproximavam dela nos Estados Unidos atrás de dinheiro. Além disso, o governo soviético tentava vender a ideia de que Svetlana tinha sido sequestrada. Não podia aceitar que ela havia fugido livremente. Svetlana passou do silêncio total da União Soviética a um país onde existia imprensa livre, na qual sua vida era discutida. As pessoas acreditam mais nas mentiras sobre mim do que no que eu escrevo ou digo. O nome do meu pai é muito odiado e eu vivo embaixo de sua sombra, disse Svetlana. Nos Estados Unidos, ela criticava o governo soviético, as decisões de seu pai e as ideias do líder soviético Vladimir Lenin. Lenin foi o fundador de um sistema baseado no partido, no terror e na supressão dos desertores. Todos os esforços para melhorar a imagem de Lenin e transformá-lo num santo são inúteis. Esse tipo de declaração irritou o governo da União Soviética, que em 1969 retirou dela a cidadania soviética e a condenou por má conduta e por difamar a cidadania, algo que seu próprio pai havia tornado crime em 1938. Em abril de 1970, ela se casou novamente, dessa vez com o arquiteto americano Wesley Peters. A união ocorreu 3 semanas depois que eles se conheceram. Svetlana mudou de nome novamente para Lana Peters e os dois tiveram uma filha chamada Olga em 1971. Em 1978, a filha de Stalin conseguiu a cidadania americana. Já divorciada, mudou-se com a filha Olga para a cidade de Princeton, em Nova Jersey.
Mesmo assim, ela começou a notar que havia um forte sentimento antissoviético nos Estados Unidos e que as colegas de sua filha nunca a convidavam para qualquer evento. Será que Olga também viverá debaixo da sombra do avô? Perguntava-se ela. Em busca de oportunidades para sua nova carreira de escritora e pensando na educação de sua filha, Svetlana mudou-se para a Inglaterra em 1981. Já no Reino Unido, Svetlana recebeu uma ligação de seu filho Joseph, que estava doente e queria vê-la. Ela decidiu então voltar à União Soviética, sem se preocupar com o fato de que sua visita poderia criar um novo incidente diplomático. Por meio de um decreto, a Corte Suprema Soviética lhe devolveu a cidadania, mas confiscou os passaportes americanos dela e de sua filha Olga. Para o governo soviético, o retorno da filha errante de Stalin representava uma peça de propaganda. A imprensa do mundo todo a questionou sobre a decisão. Porém, nada saiu como eles esperavam. O encontro com Joseph foi marcado pela frieza, e ela nunca voltaria a ver sua filha Katia. Além disso, Olga nunca seria bem aceita na União Soviética, e a própria Svetlana se transformaria numa espécie de troféu de propaganda do regime comunista. Em dezembro de 1984, depois de uma breve passagem pela Geórgia e uma internação por problemas de saúde, Svetlana e Olga conseguiram sair novamente da União Soviética. Svetlana, que já tinha 60 anos, voltou para os Estados Unidos e Olga foi para a Inglaterra. Nessa época, as dificuldades financeiras da família aumentaram. Por um tempo, Svetlana recebeu dinheiro cuja origem desconhecia, mas suspeitava que era da CIA. Nunca fui espiã de ninguém e não posso viver da caridade da CIA, disse ela em uma entrevista. Sem oportunidades nos Estados Unidos, ela decidiu tentar a sorte no mercado editorial da França. Também sem sucesso. Acabou voltando para a Inglaterra, onde morou em vários albergues. Em 1991, ela tentou suicídio, mas falhou. Aos 71 anos, Svetlana decidiu voltar a morar nos Estados Unidos. Temia ser deportada ou que depois de sua morte seu corpo fosse levado à Rússia. Por isso, contratou um advogado para garantir que seu filho não tivesse acesso aos seus restos mortais. Em 2011, foi diagnosticada com câncer terminal. Morreu em 22 de novembro de 2011, aos 85 anos. Sua filha jogou as cinzas no Oceano Pacífico. Vivi minha vida como pude, mas houve uma fatalidade. Você não deve reclamar do próprio destino, mas lamento que minha mãe não tenha se casado com um carpinteiro, disse ela a um jornal britânico em 1990. Olá, eu sou a professora Zilmar. Então, gostou do vídeo? Se sim, não esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e comentar no vídeo abaixo. Até o próximo! Tchau!